Olá, meus amigos do Brasil, tá tudo bem por aí? Que bom, que ótimo, estamos chegando por aqui, sempre ótimo no ar o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Todos os dias, das 2 horas, das 2 às 2h45, de segunda a sexta aqui pela Rede Família de Televisão. Meus amigos, 3 estudantes não fizeram um exame porque não haviam estudado. Eles elaboraram um plano e se sujaram com graxa, óleo, gasolina e foram falar com o professor. Professor, pedimos desculpas, não pudemos vir ao exame porque estávamos num casamento e no caminho de volta o carro quebrou, por isso estamos assim todo sujo. Como o senhor pode ver? O professor entendeu e deu-lhes 3 dias para que se preparassem. Após 3 dias, eles foram ao exame. Aí, já muito bem preparados, tinham estudado tudo da matéria. O professor colocou cada um em uma sala diferente e aplicou a mesma prova para todos eles, com apenas 4 perguntas. Quem casou com quem? Que horas o carro quebrou? Onde exatamente o carro quebrou? E qual era a marca do carro? Se as respostas forem idênticas, estava escrito no rodapé da prova: vocês serão aprovados. Boa sorte. Pois é. Ser honesto significa escolher não mentir, não roubar, enganar ou trapacear de modo algum. Quando somos honestos, desenvolvemos a força do caráter. Meus amigos, eu converso hoje aqui com o Dr. Mário Show, advogado especialista em mercado imobiliário. Seja bem-vindo, doutor. Prazer recebê-lo aqui, viu? Tudo meu, Alberto. Tudo bem? Tudo bem, e você? Então tá bom. Doutor, eu acho que o início desse programa, essa pequena história que eu contei, tem tudo a ver com o ramo imobiliário, hein? Tem. Nada convence mais que a verdade, não é? Nada. Verdade, transparência, são pilares de sustentação da confiança. Sem dúvida. Diz que a mentira você conta uma vez, depois você tem que ir contando sempre, se adaptando, porque os tempos vão mudando, as coisas vão se aperfeiçoando, você vai tendo que adaptar a mentira. A verdade é uma só, hoje e sempre, não é? Exatamente. Doutor Mário Show, especialista em direito imobiliário, presidente da Rede Imobiliária de Campinas. Especialista em direito imobiliário, tá certo? Correto. Colocaram mobiliário aqui, não sei, pode ser que seja também. Doutor, nós vamos falar sobre o mercado imobiliário, mas antes eu queria saber um pouquinho sobre a rede imobiliária, como é que funciona, para a gente explicar aqui. Como é que surgiu essa ideia de rede imobiliária? O que vem a ser efetivamente? Veja bem, em 2006, reunidos alguns empresários, comentamos que nosso mercado aqui no Brasil tinha quase um século de defasagem em relação ao mercado dos Estados Unidos. A forma como é operacionalizado, como é negociado o imóvel. E nós tínhamos, assim, um ideal buscando, assim, o equilíbrio da negociação. Porque o corretor, ele faz as duas partes. Ele faz a parte da intermediação, ele representa o proprietário, representa o comprador. Então, em que pese o princípio da transparência, da honestidade, é difícil, muito difícil que a pessoa consiga equilibrar o negócio. Fazer essa mediação sem pender para um lado, sem pender para o outro. Sei. Okay? Seria o mesmo que pegar um advogado, o mesmo que defende o autor, que está pelo autor, defender o réu. Aí não tem como. Impossível, né? impossível. Perfeito. Então, assim, a rede ela foi criada justamente com esse objetivo, de ter uma imobiliária representando quem está vendendo ou quem quer alugar e a outra empresa representando aquele comprador ou aquele que quer alugar o imóvel. Na verdade, aí é uma junção de forças, digamos assim. Exatamente. A concorrência minimizou muito nesse aspecto, porque todas têm o mesmo objetivo. A concorrência, ela é salutar, né? Sem dúvida. Entendeu? E aqui houve uma convergência de interesses, né? E tudo isso foi possível por conta inicialmente pela exclusividade compartilhada, que é aquela exclusividade onde elege-se uma imobiliária, né, para cuidar da venda e as demais associadas vão trabalhar também. Quer dizer, então quem vai colocar, por exemplo, um imóvel
para vender. Eu quero colocar um imóvel para vender, eu vou numa dessas imobiliárias da rede, ela ficou prioritária, ela que é a Exatamente, responsável. ela é responsável. No entanto, eu não preciso ir mais em nenhuma. Ela distribui para todas as demais. Distribui para todas as demais. Minimizou sobremaneira o trabalho de quem quer vender ou comprar alguma coisa. Principalmente, porque a pessoa que quer comprar, ele vai numa associada, ele tem acesso ao banco de dados da outros. Quer dizer, não precisa ficar. Não precisa correr de porta em porta. Ela entra num determinado site ou no portal, ela já vê tudo. Então acabou aquela via sacra, né? De imóvel por imóvel. Porque você até outro dia era concorrente, de repente você é um parceiro. Sim. Há uma salutar convivência entre as imobiliárias? Sim, existe sim. Foi uma coisa que aproximou bastante os empresários, os corretores. Qualificou, inclusive? Qualificou e na nossa ótica, para quem está comprando ou vendendo um imóvel, gerou uma segurança jurídica maior. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui na nossa entrevista hoje, é uma coisa muito séria de um golpe que está se aplicando aí no mercado e você vai ter que ficar muito atento aqui, doutor Mário vai explicar, ok? Mas eu continuo falando um pouco mais sobre o aspecto aqui dessa exclusividade compartilhada. Por exemplo, o Mário é o presidente dessa associação. Exatamente. Tá? Representa alguma imobiliária? Tem uma imobiliária, o Mário tem uma imobiliária própria? Sim. Qual que é a sua imobiliária? Pode fazer a propaganda HM Polo. HM Polo. HM Polo. Muito bom, tá de graça, não precisa, tá bom. Não precisa se preocupar não. Bom, eu coloco na HM Polo um imóvel para vender, mas no entanto quem vendeu não foi a HM Polo. Exatamente. Quem vendeu foi uma outra imobiliária. Foi uma associada. Mas tudo aquilo que foi tratado entre a minha pessoa e a HM Polo vai ser preservado independente de quem tenha negociado. Exatamente. O custo dos honorários de intermediação imobiliária ele é dividido. A contratação Mas é 6%. Mas isso aí eu não preciso nem saber. Não, você vai pagar os 6%. Apenas ganha 3 aquele que vendeu e 3 aquele que apresentou o comprador. Aquele que captou, né? Já ganha 3. E quem, de repente, ganha 6 se vender e captar. Captar e vender. Pode acontecer, sim. Mas assim, em regra, o negócio acaba acontecendo mais na parceria, porque você aumenta o leque de possibilidades, né, de probabilidades da transação imobiliária. Entendi. Isso aí é algo, no Brasil, você falou de 2006, aqui em Campinas, mas Campinas não é pioneiro, isso já existe em outros estados? Já existe. Campinas, quando fundou a rede em 2006, já existia a rede em Jundiaí, já existia uma rede lá em Belo Horizonte, já há algum tempo, e todos com esse princípio da exclusividade. E por exemplo, vamos supor, Mário, se alguém aqui em Campinas tem interesse em comprar uma casa em Belo Horizonte, a imobiliária aqui também presta esse serviço por meio de uma rede interestadual assim ou não? É possível, sim. É possível essa transação. Nós fazemos uma rede... fazer uma parceria com uma outra rede de outro estado. Então, é bem possível isso. Tá. Deixa eu falar sobre uma coisa que a gente ouve falar e isso motivou demais as pessoas no sentido de fazer alguma transação imobiliária, que é a seguinte: a gente ouve falar muito em permuta. Sim. Hoje, isso é uma coisa recente, né, no mercado imobiliário. Não é. A permuta sempre existiu. Sempre. Existe aquela permuta sem torna que, assim, é uma coisa muito difícil de acontecer, mas acontece. Porque ao mesmo tempo que ambos têm que gostar dos imóveis, os valores têm que bater. O que acontece muito é uma permuta como parte de pagamento. Você dá um imóvel de menor valor e complementa a diferença. Tá. Mas então, quando a gente fala de menor valor, doutor Mário, sim. A gente está falando de muito menor valor ou não? Porque, eu vou dizer por quê. Conheço pessoas que tentaram colocar um apartamento, um imóvel para fazer uma outra transação, no entanto o imóvel era cerca de 70% do valor do outro imóvel. E as pessoas não aceitavam. Tinha que ser no máximo 50%. Existe um limite ou não? Eu acredito que não. Pode ser um caso específico. É um caso específico, talvez o proprietário do imóvel precisasse de mais dinheiro, estabeleceu isso. Mas em regra não existe um percentual. Senão não seria possível fazer um pelo outro sem torna. Então acontece sim. Agora, uma outra coisa, vamos supor, eu estou comprando um imóvel com a rede no valor de 1 milhão.
Sim. Só para dar conta redonda. Não tem esse dinheiro jamais, isso é uma utopia, tá certo? Certo. Mas é o seguinte, eu estou então comprando um imóvel de 1 milhão, mas eu tenho um imóvel de 500. Quando eu dou esse de 500 no negócio, eu pago 6% sobre esses 500 mil do meu imóvel? Em regra, sim. O senhor paga 6% do imóvel, a pessoa que está vendendo vai pagar também do dele. Ele paga sobre o que ele recebe ou ele paga sobre o valor total? Sempre a regra diz valor total, mas o bom senso aí às vezes... Até porque seria muito melhor para a imobiliária então que houvesse permuta, porque aí a imobiliária ganha 6% de 1 milhão e mais 6% de 500 mil. Pois é, mas aí inviabiliza negócio, né? Sim. Inviabiliza o negócio. Aí partindo tem do princípio conversa. que é uma venda, né? Se o senhor está pegando um imóvel, você pega um imóvel como parte de pagamento, o corretor ele fez um trabalho de vender esse imóvel para você, né? Entendi. Ou se você vender esse imóvel aqui, você vai pagar a comissão. Aí você vai comprar o outro, esse imóvel que você está comprando, que não entrou o seu, também você vai pagar. Ô Mário, e como é que estão as transações? O mercado, não sei como é que está o mercado imobiliário. A gente ouve falar que sofreu muito, né, nos últimos tempos. Está retomando, como é que está? Olha, eu diria que o mercado imobiliário ele está se adequando, os preços estão à realidade do país. Tanto na locação como na venda, está começando a caber dentro do bolso do comprador. Né? Nós tivemos um período aí de grande alta e agora... Muita valorização. E agora... Inviabilizando muita coisa. Exatamente. Ou seja, o mercado acaba até ficando ruim. Quando você está com muita procura, você tem falta de imóvel. Tá. Aí você não consegue vender porque você não tem imóvel. Hoje a oferta é bem maior que a procura. Tá dentro da normalidade, mas está maior do que a procura. Sim, a gente vê isso, Mário, a gente vê muita placa de aluga-se, vende-se e tal. Isso aí está mais ligado a imóvel comercial? Olha, eu acho que em ambos os casos. E o motivo dessas placas, inúmeras placas de vende-se, aluga-se, eu acho que o maior motivo é o preço que está sendo praticado. Não é tanto a situação política e econômica do país. São pessoas ainda que não entenderam que houve uma adequação. A coisa mudou. Veja bem, você está vendendo um imóvel por um valor menor, mas também você compra outro por um valor menor. Então, ou seja, estamos sempre na mesma. Da normalidade. Uma coisa é a realidade nossa, que o imóvel ele é um negócio, é um bem de raiz. Bom, Mário, deixa eu voltar para o tema aqui, porque senão a produção fala, você fugiu completamente o tema da entrevista, então vamos voltar aqui. Mas importante, acho, esses esclarecimentos assim, né? Sim. De vez em quando eu faço aqui também uma consulta, né? Às vezes eu coloco e eu fico sabendo como é que as coisas estão acontecendo. Vamos falar então sobre golpe. O que está acontecendo? Que golpe é esse? Nos ajude, Mário. Está acontecendo já há algum tempo, Roberto. Há muito tempo, há algum tempo. É o seguinte, nas locações residenciais e comerciais, esses falsos corretores, eles procuram exatamente esses imóveis que você acabou de comentar, que estão com placa de aluga-se. O golpe é na locação. Na locação. Aluga-se. Então ele percebe que aquele imóvel está lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. E ele liga para o proprietário e fala que a pessoa quer ouvir. É o golpe do bilhete premiado. Tem um cliente para você. Eu tenho um cliente para você, está aqui. Olha, eu vou mostrar o imóvel, mas é praticamente negócio fechado. Ele vai pagar o valor, seu imóvel vale o que você está pedindo. Pega as chaves, leva esse suposto cliente lá. Volta com um contrato assinado, com firma reconhecida. Presta um serviço, assim, exemplar para o proprietário. Exemplar. E o cara fala, puxa vida, a imobiliária que está com o meu imóvel há 6 meses não consegue alugar, essa imobiliária pequena chega aqui e aluga em 3 dias. Porque o cara se identifica como sendo de uma imobiliária Sendo também. de uma imobiliária. E tem nome, tem endereço, tem telefone. Lógico que depois que a casa cai, some tudo, né? O pessoal some. Na hora que você pegar o telefone e ligar, o cara vai atender a recepcionista imobiliária tal. Vai atender, se for lá, você vai tomar até um cafezinho, mas depois o pessoal some. O que eles fazem? Locatário falso, fiador falso, reconhecimento de firma falsificada. Então eles colocam dentro do seu imóvel uma pessoa que não está no contrato de locação, é um terceiro. Cobra por isso, em média, de 4 a 5 aluguéis a pessoa.
De quem entrou? De quem entrou. Tá. Porque são pessoas. Mas quem entrou está sabendo dessa história toda? Está sabendo porque. Mas como é que você está sabendo? Ele vai pagar? Ele paga porque ele vai ganhar um tempo muito grande dentro desse imóvel. Depois para tirar de lá é muito complicado. São pessoas que já vêm de uma ação de despejo, estão sendo despejadas do lugar e entram. E aí fica lá um tempo até iniciar o processo do despejo. É assim, o primeiro mês, em regra, é a comissão da imobiliária. Tá. O segundo mês não vai acontecer o pagamento, o proprietário liga e fala, olha, houve um atraso assim, vou passar para o departamento jurídico, ele vai pagar. E isso se estende, às vezes, até por 4 meses. Sei. Quando o locador cai na realidade... Foi um golpe. Foi um golpe. Ele descobre que a imobiliária não está mais no lugar que ele foi. Ele descobre que a pessoa que mora dentro do imóvel dele não é a pessoa que está no contrato de locação. Consequentemente, o fiador é falso. E isso dá um problema jurídico muito grande. Então vamos voltar nesse assunto aqui, porque eu estou vendo que isso aí não é só um problema jurídico, é um problema policial. A gente volta já. Show, não tem nada a ver com o goleiro do México, viu? Ou show, né? Não tem nada a ver, né, doutor? Não tem nada a ver. Você falou que tinha mandado um WhatsApp pro goleiro lá do México para deixar passar uma. Acho que ele não leu o seu WhatsApp. Não leu, mas ficou o plano B, né? Ficou o plano B. No final deu certo. Deu certo. Muito bem. Bom, então vamos lá. Aí a pessoa que tem um imóvel para alugar caiu no golpe, alguém se intitulou lá um corretor falso, uma imobiliária falsa, telefone falso, enfim, mas no momento em que está acontecendo a transação, tudo é verdadeiro. E depois a coisa desaparece. Quando eu falei que não é só um caso judicial, é um caso de polícia também, a polícia não faz nada nesse caso? Nesse caso é difícil a polícia intervir, né? Porque é uma questão contratual. Uma questão, efetivamente... que são aspectos jurídicos. Você teria que ter prova de falsidade, enfim, uma série de coisas. O que cabe ao locador é contratar um advogado e entrar com uma ação de despejo. Né? E nesse caso, ele vai encontrar várias dificuldades. Primeiro que o locatário não é aquele que está no contrato. E o nome que está no contrato? De repente é uma pessoa que nem sabe que o nome dele está lá? Nem sabe que está lá. Nós tivemos Mas como é que você reconhece firma? Pois é, são selos falsificados. Então nem vai ao cartório? Não vai, são selos do cartório falsificados. Gente, mas que absurdo. Hoje existe até uma forma de consultar selos do cartório no colégio notarial. Do estado de São Paulo. Você digita lá o número do selo e você tem a informação se ele é um selo válido ou se não é. Entendi. E lembrando que o reconhecimento de firma que é feito é por semelhança. Não é por autenticidade. Por semelhança, se a pessoa faz uma assinatura parecida... Semelhante, né? O cartório vai reconhecer. Tá certo. Então pode até ser a assinatura daquela pessoa que está lá e ele nem está sabendo que alugou um imóvel. Entendi. Entendeu? Mas há casos em que, por exemplo, o nome que está lá também está envolvido nesse processo todo ou não? Não. Dificilmente. Agora, o que o senhor nos afirma aqui é que quem realmente se utiliza do imóvel, esse sim está envolvido. Esse está envolvido, sim. Ele está envolvido e vai usufruir, porque ele desembolsou 4 aluguéis e vai ficar quase 2 anos. Por exemplo, numa casa que vale, sei lá, R$1.000 por mês, talvez ele tenha pago lá 300, 400 5 mil reais. E fica um período todo. Normalmente, para que o processo todo se desenvolva e se finalize com a dispensa, com o despejo, perdão, quanto tempo vai, mais ou menos? Pode demorar até 2 anos, viu, Alberto? Olha só, 2 anos. Fica lá, vai ficar mais... Exatamente. 1 ano e 6 meses quase sem pagar. Exatamente. Quando percebe-se que se trata de um golpe, você vai tentar cientificar o fiador, não vai encontrar. Depois você vai entrar com incidente de falsidade, dizendo que aquele fiador é falso, a coisa vai se alongar cada vez mais. Então, mas você vê que... E a gente fala em justiça, doutor. Onde é que está a justiça nisso? Pois é. Estranho, né? Agora, bom, então, vamos dar algumas dicas aqui. O que é que o nosso telespectador, que eventualmente tem aí algum imóvel para alocar, quais são os cuidados que ele precisa tomar para não entrar numa fria dessa? Em primeiro lugar, se ele tem uma imobiliária que é de seu relacionamento, que é uma imobiliária que ele já trabalha, e apareceu um corretor do nada, fazendo essa oferta mirabolante, né? Fantasiosa, né? Como está a palavra muito usada hoje, ele deve pedir para que o corretor procure a imobiliária que ele deixou o imóvel e faça uma parceria. Lá, com certeza, essa imobiliária vai descobrir. Mas
Eu ressalto que a prática desse ilícito, o corretor, o falso corretor, o suposto falso corretor, ele insiste muito em levar o negócio para a mulher dele. Ou seja, ele chega para o locador e fala, olha, se você não passar para mim, eu vou alugar o imóvel para outra pessoa, você vai ficar sem alugar. E acaba persuadindo o locador a passar o imóvel para ele. Ah, entendi. Porque é o seguinte também, a gente está vivendo um momento de crise no país, falta de dinheiro muito grande. Pois é. O imóvel é tanto tempo para alugar, a pessoa, vamos imaginar um apartamento, a pessoa pagando o condomínio, pagando energia elétrica, gás, às vezes, enfim, vai pagando, tem uma hora que não aguenta mais, tem que falar, quer saber, eu vou alugar e já resolve esse problema. E vai continuar pagando, tanto no caso de apartamento como às vezes em casa, a energia elétrica. Esse pessoal nem transfere a energia elétrica para o real consumidor, deixa no nome do proprietário. Então o proprietário às vezes é obrigado a pagar uma conta de energia do consumo do malandro que está morando lá dentro, porque senão ele vai para o Serasa, ele vai ser negativado. A CPFL, essa negativa? Negativa. Tá negativando, está protestando. Eu não sabia que as pessoas poderiam ser negativadas. Pode ser negativado. Achei sim. Que havia o corte da energia. Sim, mas independente disso, há o corte também da energia. Antes do corte da energia elétrica, a CPFL negativa. Negativa. Depois do corte de energia, em regra, ela protesta. Então, olha a dor de cabeça que as pessoas se envolvem. E existe assim um biotipo dessas pessoas, as características desses falsos corretores, ou isso aí está proliferado e que de repente tem todo tipo de gente? Olha, tem todo tipo de gente. Até corretoras, até mulheres se passando por corretoras. E são muito, muito, muito bem treinadas, né? Elas são, assim, olha, é a escola do crime. É a escola do crime, exatamente. E o nosso, de uma maneira geral, não assim uma preocupação policial no sentido de se prevenir antes, porque na verdade isso aí, doutor, essas pessoas são enquadradas o quê? Estelionato? Não necessariamente. Não tem como enquadrar a princípio no estelionato, porque não houve. Mas isso é um delito, isso é um crime. É um delito, mas você provar que houve toda essa situação aí, dentro de um inquérito policial, você vai perder mais tempo. Tem uma coisa também, o nome da pessoa do intermediário não aparece em lugar nenhum. Ou aparece? Não aparece. Em lugar nenhum, então não é uma prova contextual. Nós tivemos um caso concreto que o inquilino, o nome do inquilino que constava no contrato, nós conseguimos levantar, era um presidiário. Pegaram a documentação do presidiário e utilizaram. Estava cansado de ficar na delegacia. Não, mas ele estava preso. Não, mas estava cansado de ir lá, então já estava arrumando um lugarzinho para quando ele fugisse, ele já fez. Mas coitado, ele não estava usufruindo, ele estava lá. Ah, gente, mas pois que coisa. E esses casos, embora a polícia não possa fazer, mas é como medida inicial fazer um boletim de ocorrência ou não? Olha, a pessoa faz um boletim de ocorrência, mas aí aquela questão, não é uma ação pública, é uma ação privada, e a pessoa vai ter 6 meses para representar criminalmente. Então ela vai gastar 2 vezes, ela vai gastar com processo crime, que não vai despejar a pessoa que está lá, e vai gastar com processo civil para poder despejar esse inquilino que está lá. Bom, então no caso, quando a situação chegou e ficou definido e a pessoa já entendeu, já absorveu que ela foi enganada, que entrou num golpe, ela tem que procurar o quê? Um advogado? Um advogado. Ela pode se dirigir ao CRES. Vai ter um custo com o advogado também. Vai ter um custo, sim. Dependendo do valor do aluguel, a pessoa, se é um aluguel de R$3.000, ele vai gastar, assim, de início, no mínimo, R$5.000 de honorários para distribuir esse processo. Então, né? É complicado. Então, eu fico assim pensando, às vezes as pessoas, há pessoas que dependem quase que exclusivamente do aluguel de um imóvel para se manter, para se sustentar, para cuidar de pai, de mãe, de idosos e tal. E aparece um canalha, sabe? É um negócio assim que eu não consigo nem qualificar. E aí
E interessante é que o nome desse porque para mim há duas raças de seres humanos no mundo. Existe a raça humana e a raça desumana. E aí aparece esse desumano que acaba tirando todo aquele seu rendimento, acaba te criando muito mais complicação e lamentavelmente sai impune de toda essa situação. Sai impune e com o dinheiro no bolso. Ganha mais do que a imobiliária que trabalha corretamente. Que coisa. Exatamente. Bom, então fica como alerta aqui, para a gente finalizar esse assunto, que eu quero falar contigo daqui a pouquinho sobre documentação. Fica como alerta aqui, se alguém tem algum imóvel que está colocado uma faixa com o telefone da casa e tal, ao ser consultado, encaminhar para a imobiliária que tem lá já o trabalho para poder fazer a locação e tal. Mas e quando não tem? Ainda assim, ele faz o quê? Eu recomendo que o locador, se não conhecer, né, o corretor que aparece, entre em contato com o Cresce, na regional aqui de Campinas, que hoje eles estão ou se dirija ao posto do Cresce lá no Poupa Tempo, que eles estão lá agora, apresente o nome da pessoa. Pedir o Cresce também de quem está... Exigir o Cresce é normal, mas nessa altura do campeonato pode ser até falsificado. Falsificado, pode ser falsificado. Verdade. Então, assim, não conhece, entra em contato com o Cresce, vai pessoalmente lá, na hora você vai ter atendido, e se for corretor e tiver problemas lá, você vai descobrir na hora. E muito bem. Muda de cenário. Tá bom, doutor. Dá licença um pouquinho aqui. Pronto. Então tá dado o recado aí, tá? Alguém ligou, você vai... já demos aqui as dicas, já falamos desse golpe que tá aí já há algum tempo, para você não entrar, para você tomar muito cuidado, né? Porque de repente aquilo que é muita esmola a gente acaba desconfiando, então é importante que tenhamos muita atenção nisso aí. Doutor, ainda existe o uso capião? Existe. Existe? Existe. O que vem a ser? Vamos explicar. Eu aprendi isso aí lá atrás, o que era o uso capião, é o direito que você tem sobre o imóvel, pelo direito de uso dele e tal, como é que é? Bom, tempo de uso. É uma modalidade de aquisição originária. E o uso capião, ele contempla o seguinte, o fim social da propriedade. Ok? Então, se você tem uma propriedade lá e não está dando o cuidado devido para ela, e uma pessoa toma posse daquilo ali, começa a usufruir, e depois de um determinado tempo ele pode entrar com uso capião e você perder a sua propriedade. Perder a propriedade. Por exemplo, vou dar um exemplo maluco aqui. Vamos supor que alguém que more, sei lá, bem distante aqui do estado de São Paulo, Manaus, por exemplo. Pois não. E que tenha um imóvel para alugar aqui. E coloca uma placa de aluga-se aí. E alguém passa lá durante 1 ano, 2 anos, e vê sempre aquela placa, nunca aluga, então essa pessoa resolve entrar no imóvel, tomar posse desse imóvel. Aí paga lá, sei lá, se paga ou não paga, conta de energia e tal, não sei o quê. E se a pessoa ficar lá não sei quanto tempo, 5 anos, é isso aí, uso capião? São 5 anos no urbano, né? Tá. Isso dá uso capião? Se ele tiver a posse mansa e pacífica, sem que ninguém entre com uma possessória, uma armação, ele tem. Ele tem, olha que coisa. E há casos assim? Muitos. Muitos? Então, pessoas que ganham imóveis só observando isso, só olhando. Só. Que coisa, hein? Exatamente. Como a gente é inocente, não, meus amigos, né? Tem. Olha, impressionante. Impressionante. Tem. É uma previsão legal, né? Quer dizer, provado que o fim social da propriedade não foi exercido pelo possuidor do imóvel, aquele que estiver lá fazendo por ele. Agora, o Mário, quem compra um imóvel e não registra o imóvel não é dono do imóvel? Olha, é um mito isso aí, mas de fato o que acontece? Ele comprou o imóvel e não registrou. O registro é da publicidade da compra, erga omnes, ou seja, qualquer pessoa que vai ao cartório do registro vai tirar a matrícula e vai ver que o imóvel é seu. Tá. E isso evita dores de cabeça. Por exemplo, a pessoa que você comprou esse imóvel, do qual você não registrou, se ela sofrer uma execução por falta de pagamento de algum título, alguma coisa, esse imóvel pode ir à penhora. Ok? Pode ser penhorado. Mas se tiver registrado, não mais. Se tiver registrado, não mais. Ok? Se tiver registrado, não mais. Mas se não tiver, o que acontece? Você, por não ter dado publicidade à tua compra,
você vai ter que entrar com embargos de terceiros e vai ganhar ação, mas vai pagar sucumbência. E isso aí, em outros países é assim também? Porque eu acho que o registro é uma forma de tirar dinheiro só das pessoas, porque se eu comprei, paguei, responsabilidade, sei lá, do cartório, não, de onde eu fiz a escritura, de verificar se poderia ser vendido ou não, então vendeu. Olha, nos outros países, digamos que o processo é mais simples. É tudo feito na prefeitura, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim. Ok? É tudo a prefeitura que faz. Aqui no Brasil já é diferente, você tem que lavrar a escritura, né? No caso de compra à vista ou é um contrato de financiamento, e tem que levar a registro. O cartório que você lavra a escritura não é o cartório que você vai registrar. Campinas, por exemplo, nós temos 4 cartórios de registro imóveis. Mas a gente não poderia desburocratizar isso, simplificar e fazer como, por exemplo, nos Estados Unidos? Aí você, tudo bem, há direitos adquiridos de cartórios, cartório é concessão, né? Sim. Há esses direitos todos, mas eu acho que, para mim, é uma despesa mais desnecessária, que poderia ser minimizada. Mas se a gente pode complicar, para que facilitar, né, doutor? Hoje, em face da atual lei de registros públicos, não é desnecessário, é efetivamente necessário que você registre. Sim. Bom, então tem que registrar. Registrou, garantiu. E é um custo alto, né? Agora, depois de registrado, não tem como mais, se houver uma dívida trabalhista ou não, da pessoa que vendeu a casa, isso não existe mais? Ou ainda corre certo risco? Olha, na trabalhista pode acontecer, você pode ter problema. Se houver uma ação trabalhista distribuída antes da venda e o juiz trabalhista entender que houve fraude... Aí eu, que sou terceiro de boa-fé, que comprei, sou penalizado. Normalmente os juízes trabalhistas, eles costumam usar um termo aí de declarar o ato ineficaz. Sim. Ele declara aquela ineficácia daquela escritura. Sim, mas quer dizer, nós não estamos aqui para discutir Código Penal, tá certo? O Código de Leis e tal, né? Mas o senhor concorda que o terceiro de boa-fé entra, às vezes, numa situação extremamente complicada, porque quem vendeu tinha dívida trabalhista, ele é que deveria ser preso, né? Pois é. Mas, por isso que recomendamos fortemente que se consulte a imobiliária sempre. Que tenha um corretor de confiança, credenciado. Na falta de corretor, consulte um advogado, peça certidões. Muito importante as certidões, porque a certidão vai te dar um espelho. A certidão simplesmente ela vai dizer se tem algum processo distribuído, quando foi distribuído, em que fase está esse processo. Às vezes, o processo está numa fase onde o imóvel já foi indicado com penhora. Sim, sim. Então, você vai comprar... Há casos em que, por exemplo, alguém está vendendo alguma coisa e na hora de você passar uma escritura ou o registro e sai lá tudo, olha, é impossível devido a dívidas e tal, existe isso aí? Acontece, tem uma certidão, a certidão nacional de indisponibilidade. Essa certidão, o cartório, ele tem que emitir na hora da escritura. Então, pode aparecer uma indisponibilidade. E aí você não consegue passar a escritura. Bom, como o tempo passa rapidamente, nós temos menos de 3 minutos, eu queria que o senhor explicasse o seguinte: como é que é a história que às vezes as pessoas alugam um imóvel, o corretor leva lá para ver o imóvel e tal, e às vezes quando as pessoas vão tomar posse, percebem que o imóvel tem... As ruas são complicadas, com feiras e tal. O que você dá de conselho, que você sugere ao se fazer uma locação? Olha, a visita ela é agendada com o corretor, ele vai levar você no local, vai mostrar a casa, mas é importante, é você que vai morar no imóvel, né? Visite o local de manhã, depois do almoço, à noite, pergunte na vizinhança se tem algum problema, porque às vezes o local é um local meio de assaltos, é um local movimentado, de muito barulho, às vezes à noite, rua de feira, entendeu? Barulho à noite. Entendeu? Então é importante que você faça isso, né? Afinal de contas, é a sua moradia, né? Entendeu? Às vezes o corretor, o que está mostrando, ele também às vezes nem tem informação que existe esse tipo de problema, né? Às vezes tem um vizinho lá problemático, aí você vai mudar lá, você vai ter uma dor de cabeça, você não vai... Olha,
é uma liçãozinha de casa que deve ser feita, né? Pois é complicado, né, doutor? Eu acho que, assim, aí é uma coisa assim, dividir um pouco a responsabilidade. O corretor, ele tem a obrigação de ter todas, mas você também que está fazendo um negócio, puxa vida, é seu imóvel, você vai morar ali, você vai dividir, você vai colocar a sua família ali, vá, tome essas providências também. Normalmente, só para a gente finalizar aqui um percentual, normalmente quem tem um imóvel e coloca esse imóvel para alocação, o retorno financeiro, antigamente se falava em 1%, hoje é utopia, né? Não, hoje é utopia. Hoje nós podemos considerar que o retorno financeiro de uma alocação é em torno do máximo de 0,5%. Máximo 0,5%. Tá bom, é uma poupança ali, porém... Mas é um física, bom negócio. Ainda é um bom negócio. É um bom negócio, porque o imóvel ele não vai perder o valor. Com certeza. É? E você não corre risco de mudar o governo aí e acontecer como aconteceu com o Collor, que tomou dinheiro de todo mundo. Pois é. Doutor Mário Shoa, muito obrigado aqui pela sua participação. Muito bom recebê-lo aqui, viu? Obrigado pela acolhida. Seus esclarecimentos foram sensacionais. É isso aí, meus amigos. Eu falei com o doutor Mário Shoa, advogado especialista em mercado imobiliário. E algumas dúvidas eu acho que nós esclarecemos, hein? Por favor, tome muito cuidado com esses canalhas, safados, bandidos que aí acabam locando o apartamento das pessoas e colocam as pessoas em situações muito delicadas. Eu volto à noite no RF Esporte Clube. Tá bom, meus amigos? Até lá, hein? Muito...